Vocês estão vendo meu slide? Ok? Ótimo. Deixa eu só. Antes da gente começar a efetivamente falar sobre a porta, deixa só. Eu queria só que nós fizéssemos uma revisão, né, daquilo que nós já conversamos, né, ao longo desses dias, porque é importante que nada se perca no caminho daquilo que é essencial, aquilo que nós falamos. O tabernáculo tem muitas suas particularidades, muita analogia, muita coisa que nós vamos aprender, mas tem coisas que são essenciais para o nosso aprendizado. Então é importante que a gente consiga verdadeiramente se posicionar, que a gente consiga realmente entender pelo menos aquilo que fará sentido ao longo aqui da nossa trajetória falando do tabernáculo. Então, eu coloquei algumas perguntas aqui, queria. Gente, quem não souber, quem não quiser responder, algumas pessoas falaram que não pode, está tudo bem, mas eu queria que algumas pessoas pudessem contribuir com essas perguntas, né? Deixa eu ver aqui. Simone, Simone Ruiz, vamos lá, Simone, vai dar certo, não precisa ficar preocupada. Você sabe nos dizer quem recebeu a visão do tabernáculo? Ô, Cláudia, foi Moisés? Foi exatamente Moisés que recebeu essa visão do tabernáculo. Ótimo. Henry, fala pra gente quais são as três partes do tabernáculo. Tem a parte de fora, Isso, daí, daí tem a parte de dentro da tenda tem a parte dos incensos, aquela parte, daí tem a parte mais direta com Deus. Que só exatamente. os. Então, resumindo, nós temos o átrio, que é aquela parte exposta, né, onde todo mundo podia ter acesso. Nós temos o santo lugar, que é esse local que o Henry está comentando, e nós temos o lugar mais profundo onde tinha a Arca da Aliança, que é o Santo dos Santos. Então, realmente, são separados em três ambientes, só para a gente realmente relembrar. Deixa eu ver aqui mais uma pessoa. João Paulo. E aí, João Paulo, você sabe nos dizer qual foi o primeiro projeto habitacional de Deus? Não, eu estou até lendo aqui, procurando, mas eu não sei. Não sei. Tô até com a colinha Aless... aqui na mão. Isso, não tem problema não. Alessandra, você sabe nos dizer? Tá fechado o seu microfone. Primeiro projeto habitacional de Deus. Jesus, o tabernáculo? Não, antes do tabernáculo, bem Ah, antes. é antes? Não sei, não Eu sei. achei aqui, eu achei. Pode falar, Ah, João então Paulo. fala, João. É o jardim. Isso, o jardim. Lembra que O nós Jardim do comentamos Éden. que. Tá certo. Exatamente. E aí, Alessandra, baseado nessa questão, qual o Ixi, projeto habitacional de Deus atualmente? Antes era o jardim, depois passou pelo tabernáculo. E agora, onde que Deus habita? na igreja e na gente, Quem é, né? quem é a igreja? Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Então, hoje, o projeto habitacional de É Deus somos nós. nós, exatamente. E aí, vamos lá, Mari. Não sei se a Mari está podendo responder. Você sabe, Mari, por que que Podendo havia uma responder. cerca? Eu acredito que a cerca seria para proteger, né? Para poder é, é, até delimitar limites e tudo mais. Exatamente. Como nós falamos, gente, na aula anterior, quando a gente fala sobre cerca, a gente fala sobre limite, a gente fala sobre proteção, a gente fala sobre separação. Lembra que nós falamos sobre tudo isso que a Bíblia fala em volta dessa questão. Muito bem, vocês estão afiados. Deixa eu ver aqui mais alguém. Eduardo, não sei se o Eduardo pode estar com a câmera fechada. Depois você sinaliza aí pra gente, Eduardo, se você pode. É, Então vamos lá. O que que Oi, pode simboliza falar. isso aí, Eduardo? O que que simboliza o bronze? Eita, tem que lembrar da aula passada. Eu sei a prata,
Mas E o o que que simboliza a bronze, prata, então? O que que simboliza a a prata? prata, salvação. A Redenção, salvação exatamente. e redenção, isso aí. É isso. E o que que simboliza o bronze, Henry? Fala com a gente aí. Tá fechado o seu microfone. Ah, Eu não vou lembrar agora, não, Cláudio. Juízo. tem alguém Juízo. respondendo aí. Isso, Luiz, juízo, ótimo. Gente, e aí a última é o que que simboliza o linho? Quem pode responder? O linho não era justiça? Justiça. Exatamente. Ótimo, exatamente. Aí, depois que o João Paulo pegou a cola, nunca mais deu ruim, né, João Paulo? Glória a Deus. Ué, Tá tem que vendo como que é estudar, ué, uma o material benção tem que estar em anotar? mãos. É isso aí, eu concordo, eu sou do papel também. Então é isso, gente. É importante que a gente invista alguns minutos e nem todas as aulas será possível isso. Por exemplo, na aula da semana que vem, que é uma aula sobre o altar, a gente não vai ter como fazer revisão, porque é muito extenso, muita informação, mas hoje, como a gente vai falar sobre a porta, é um pouco mais ameno, eu achei importante a gente relembrar algumas coisas que são importantes, porque se você não consegue lembrar o que significa o bronze, a prata, o linho, e ninguém é obrigado a saber de cor, tá, gente? Eu também, muitas coisas eu não sei de cor, vou pegar a minha colinha, vou pegar o meu papel, vou pegar o meu livro e vou olhar, mas é importante que a gente consiga saber aonde acessar essas informações para quando a gente for ler algum texto, fazer sentido. Ah, o bronze não é só bronze, o linho não é só linho, a prata não é só prata. Ah, agora o projeto habitacional de Deus sou eu entendi agora. Deus, ele não morou no jardim, mas ele mora em mim. Qual é a responsabilidade que eu tenho nisso? Então, é importante que a gente consiga avançar. Então, baseado nisso, caminhando, nós vamos falar agora qual o significado da porta. Lembra que nós falamos, né, sobre a cerca, sobre as pessoas que estão fora, elas não conseguem entender o que está dentro, e agora a gente vai para a porta, porque tudo começa pela porta, né? E o mais importante de tudo é a gente entender que Cristo é a porta. Então eu queria, Simone, você pode, por favor, abrir para a gente João 14:6. É que eu estou vendo numa ordem aqui, tá, gente? Se não puder, eu sei que a Gleice não pode, mais uma pessoa que eu não lembro. Mari, você pode abrir para a gente 1 Timóteo 2:5? Deixa eu ver aqui quem está na ordem. Eduardo, você pode abrir para a gente Hebreus 10, 19 e 20? E deixa eu ver mais quem que está aqui na minha tela. Posso só me repete a referência? Hebreus Eu estava ali 10, do tomando. 19 ao 20. Não sei se a Elisângela pode abrir, está com a câmera fechada, mas se puder abrir João 10, 7. Então vamos lá, ó. Cristo é a porta. Só havia uma entrada para o tabernáculo. A porta era o único acesso a Deus e a sua presença. Hum? How can I get two cats on the bed next to me? Opa, Sei lá. tem algum microfone aberto aqui. Só havia uma entrada para o tabernáculo, a porta, e o único acesso a Deus e a sua presença, e hoje é o único caminho é por meio de Jesus Cristo. Então vamos ler essas validações. Quem abriu aí João 14:6, lê para a gente, por favor. E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Graças a Deus. Então, como nós vemos aí, o que João está falando, que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Quando nós começamos a falar na primeira aula que nós faríamos uma analogia do tabernáculo diferente do que a Bíblia descreveu para Moisés, né? Do que Deus descreveu para Moisés, que seria de dentro para fora, nós viríamos de fora para dentro para que a nossa percepção pudesse ser aberta. Por que isso? É importante a gente entender que quando a gente começa a caminhada cristã, a gente vai começar ali na separação, na cerca, entendendo aquilo que deve, aquilo que é lícito, aquilo que não convém, e agora avançando para a porta, entendendo que eu não posso achar que eu vou dar um jeitinho para entrar na presença de Deus, que eu vou precisar passar pela porta. Nas coisas de Deus não existe jeitinho, não existe janela para eu pular, precisa ser a porta. E quem é a porta? É o próprio Jesus, e nós acabamos de ler isso. Lê para mim, por favor, 1 Timóteo 2,5.
Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Amém. Então há um só Deus e um só mediador entre os homens. Quem é? O próprio Jesus. Aí vamos lá. Hebreus 10, do 19 ao 20. Quando, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Graças a Deus. Gente, olha que o Eduardo é quase um locutor de rádio, né? Pode deixar ele lendo aí direto, tá tudo certo. É, gente, é maravilhoso quando a gente olha, né, que esse versículo ele fala que nós temos plena confiança. Sabe o que que isso quer dizer? Quem aqui tem filho vai entender muito bem que os filhos, eles são inconvenientes, né? Às vezes você está conversando, às vezes você está resolvendo alguma coisa, o filho, ele entra na porta do teu quarto, na porta da tua casa, na porta do seu carro, aonde seja que for, e ele não está nem aí para o que está acontecendo. Ele quer solicitar uma demanda e ele solicita. Por que isso? Porque ele tem plena confiança de onde ele está entrando. E por vezes, quando a gente vai fazer essa analogia da porta, nós nos vemos como filhos muito tímidos diante da presença de Deus. Às vezes, a gente, quando vai entrar diante de Deus, a gente fica cheio de tato, achando que Deus não conhece a intenção do nosso coração. E aí, quando a gente fala sobre evangelho genuíno, uma das coisas que a gente coloca de forma muito clara é que Deus, ele não quer ser só o nosso Senhor, apesar da gente entender que isso é natural. Quando a gente conhece o caráter de Deus, vou querer que ele seja o Senhor da minha vida. Mas Deus quer que nós possamos ser filhos. E como filhos, é o que o próprio Eduardo leu, que eu não tenho como ler igual, né, com essa voz de locutor, mas que ele diz que nós temos a plena confiança de entrar no Santo dos Santos. Por quê? Pelo sangue de Jesus. Então a porta nos remete que nós temos esse livre acesso, mesmo entendendo que nós somos pecadores, estamos em um corpo caído, eu tenho essa plena convicção porque a porta me leva a alguém que já pagou o meu preço. Sabe aquilo? Quando você está muito quebrado e aí você tem um amigo próspero, que é todo mundo aqui do grupo, olha que benção. Aí a pessoa fala: Não, vamos lá, eu vou pagar o ingresso para você. Você chega na porta e você fica caçando teu amigo, que você quer o ingresso para ter acesso. Esse amigo é Jesus, que ele já nos deu acesso através. Pode falar, Eduardo. Eu gostei da versão aqui que ele diz assim, ousadia, né? É ousadia, você ser ousado, né? Não é só confiança, não, é ousadia. Botando uma palavra assim, mais simples, atrevimento mesmo de chegar diante dele e acabou-se. Exatamente. E como que a gente vê isso na nossa vida real, gente? Na nossa vida prática, né? Nós temos uma vida prática com Deus. E eu creio que nós estamos aqui nesse grupo porque nós estamos querendo crescer tanto em graça e conhecimento em favor do Senhor. E como que nós chegamos nesse lugar? É sendo sincero com o Senhor. É no momento que eu bato na porta de Deus, eu mostrar quem eu tenho. Eu lembro essa semana que aconteceu uma experiência sobrenatural comigo que fala muito sobre essa ousadia que o próprio Eduardo mencionou aqui da versão dele. Foi o seguinte: na segunda-feira eu apresentei o meu lab. E aí eu fui, né? Fiquei muito feliz, tal. E aí o diretor do seminário falou: Nossa, foi muito bom, Cláudio, muito boa a sua apresentação. Eu, uau, não sei o que e tal. E aí quando eu cheguei em casa, eu estava super cansada. Eu tive um dia intenso de atendimento a tarde inteira. Eu fui pro seminário, cheguei em casa às 11 horas da noite, muito cansada. Falei: Vou dormir, vou dormir. Deitei para dormir. Quando eu deitei para dormir, 2h30 da manhã, eu fui acordada. E aí não acontece isso comigo, gente, porque eu dormi, eu morri, só acordo no outro dia. Eu sabia, Deus está me convidando para orar, mas eu não queria orar. Eu não queria, minha humanidade não queria orar, eu queria dormir. Estava um frio danado, minha garganta doendo, eu não quero orar, eu quero dormir. E aí o anjo falou: Você não ora e também não dorme. Eu fiquei de 2h30 da manhã até as 4 rolando na cama. Vira pro lado, vira pro outro, vira pro lado. Chegou uma hora que eu disse: Já entendi, anjo, tu não vai deixar, tu não vai ceder para mim hoje, né? Então eu vou levantar para orar. E às 4 horas eu levantei para orar. Quando eu levantei para orar, eu já dobrei meu joelho abrindo o muro das lamentações. Ah, Deus, eu não quero orar mesmo, tá um frio danado. Pelo amor de Deus, por que o senhor não acordou o Jair aqui do meu lado? Eu tô super cansada, o senhor não sabe, eu atendi o dia inteiro. Para tua glória, eu fiz o meu melhor, eu fiz o meu leve, eu tô lá dando glória para todo mundo para motivar. O senhor não sabe, minhas cordas vocais estão doendo. Que não sei o que. Quando eu fechei o muro das lamentações, Deus falou: Agora eu posso falar com você, Cláudia.
E aí, naquele momento, Deus começou a ministrar sobre aquela palavra, a palavra que eu levei, não sei se vocês assistiram, que eu enviei no grupo, foi sobre Esdras, capítulo 7, versículo 10, que diz que Esdras decidiu se debruçar sobre a palavra, cumprir a lei e ensinar. Aquela palavra fez muito sentido quando eu montei o meu sermão, mas naquele dia que eu fiquei lá contendendo com Deus de 2:30 da manhã às 4 para orar, Deus começou a ministrar comigo. É para esse lugar que eu estou te levando. Eu não quero você obesa de conhecimento. Eu quero alguém que pratique a minha lei e possa transbordar essa lei nas pessoas através do conhecimento. E Deus começou a ministrar muitas coisas particulares comigo. Mas o que acontece, gente? Você acha que se eu entrasse ali, amém, Jesus, muito obrigado pelo meu dia, pá, 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 pá. Se eu não fosse sincera com o Senhor, Deus encontraria espaço em mim para poder ministrar tudo aquilo que Ele quis ministrar? Não. Porque, por vezes, quando nós entramos na poderosa presença de Deus, nós queremos ser tão robotizados que Deus não encontra espaço em nós para poder trabalhar. E aí, esse é um problema muito sério, porque nós precisamos entender, como o nosso irmão Eduardo leu nessa versão que é maravilhosa, precisamos entrar na presença de Deus com ousadia. E como que é ousadia? Minha filha tem 9 anos. E no dia que ela não está afim, ela fala, eu não quero fazer, mãe. Esse dia eu falei, você não vai ver televisão, porque você não pegou a Bíblia, mas eu não quero ler a Bíblia. Hoje eu não estou afim de ler a Bíblia. E ela fala, e ela não tem problema de ser castigada, de ser punida, por quê? Porque ela tem ousadia, ela tem liberdade. Só consegue ser ousado, gente, quem tem intimidade. Então, é esse o convite de Deus para a gente acessar a porta, é ter intimidade com Deus, entendendo o quê? Que Ele é a porta, que Ele já pagou o nosso ingresso para entrar por essa porta e que eu não preciso ser um personagem, até porque, irmãos, Deus não unge personagem. Deus unge pessoas que se debruçam sobre ele e falam: eu não estou afim de orar hoje, eu quero é dormir. Ih, para de mandar um anjo aqui me perturbar uma hora dessa, um frio desse, eu quero dormir. E Deus falando: eu entendo, minha querida, mas quem precisa é você, não sou eu, então eu vou te acordar. O problema é seu, você que lute. Então a gente entendeu o que Deus está fazendo em nós e através de nós. Então, por isso, o próprio Jesus mesmo se denominou como a porta. Lê pra gente aí, eu pedi a alguém, não sei se a pessoa abriu, eu acho que foi. Eu vou Não ler, lembro mais. Elisângela Vai não ler, consegue. tá? Vamos lá. João 10:7. Ok. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Olha que benção. Jesus é a própria porta das ovelhas. Gente, quando a Bíblia fala sobre ovelhas, quem são as ovelhas? Somos nós. Então, o próprio Jesus está dizendo que ele é por nós. E nós precisamos viver à altura disso. E aí, vamos lá. Avançando aqui. Por que temos acesso por meio de Jesus? Aí nós vamos ver diversos versículos depois, mais para frente, mas só para que a gente possa entender, por causa da obra de Jesus, podemos entrar com ousadia na presença de Deus por meio de Jesus. Foi por causa do sangue que ele nos entregou esse acesso. Como podemos viver esse acesso dado por Deus? E aí, olha só. Eu queria que algumas pessoas me respondam, 2 pessoas só por conta do horário, porque a gente ainda tem muita coisa. Como que nós podemos viver esse acesso dado por Deus? Responde aí, João Paulo, qual é a sua opinião? Você está aqui na minha frente, então vai ser você agora. Olha, eu acredito, eu imagino que seja por causa da viver a palavra do Senhor. Eles não deu a palavra, é a própria palavra escrita por Deus. Eu imagino que seja isso. Ótimo. Alessandra, como que nós podemos viver esse acesso dado por Deus? Agora abriu. Não estava abrindo aqui. Abriu. Opa. Não sei se foi a Alessandra que caiu. Mas vamos seguir aqui então. Gente, olha só. Se a gente for olhar no Antigo Testamento, existe muitas coisas que quando nós lemos, às vezes não faz sentido. Vocês concordam? Só quando a gente é descortinado algum mover de Deus que a gente consegue ter pleno conhecimento, que é o caso aqui do tabernáculo. Às vezes a gente lê, quer fazer uma leitura dinâmica muito rápido, porque nós não entendemos. Aí quando a gente começa a entender, a gente fala, meu Deus, eu falo que esse 1 ano e meio de carisma para mim é tipo assim, não. Eu já li a Bíblia toda 14 vezes. Eu falo, não faz sentido, eu nunca li isso daqui. Como que eu li 14 vezes e eu não entendi isso daqui? Porque existe coisas que é o descortinar. E aí o que acontece? No passado, olha o que a Bíblia falava sobre a questão da porta, que
para que não houvesse morte nas casas, a pessoa pegava o sangue, né, do cordeiro ali, do animal, não lembro se era o cordeiro, e passava nos umbrais da porta. Gente, o próprio Jesus hoje é a nossa porta. Eu não preciso ficar matando animal, pegando sangue e passando aqui nos umbrais da minha porta, para que não entre nenhuma maldição. Uma gota do sangue de Jesus é suficiente para poder curar, purificar toda a nossa vida, porque ele se tornou a nossa própria porta. No passado era uma porta física, era um sangue representativo, mas esse sangue de Jesus, ele pôde vir por meio de Jesus para fazer tudo aquilo que os animais faziam no passado. Por isso que a gente precisa entender, quando a gente for avançando aqui no tabernáculo, que a gente for entender sobre o sacrifício, sobre o altar de sacrifício, nós vamos entender que o próprio Jesus foi o sacrifício dado por nós. Porque nada antigamente era suficiente. Gente, imagina, tendo todo dia que matar animal, todo dia ter que matar animal, todo dia ter que matar animal. E o próprio Jesus nos isentou disso, porque ele entendeu. Gente, imagine hoje, no tempo atual, cheio de pecado do jeito que o mundo é, não ia ter mais animal nenhum, né? Aí um ia estar matando o outro para botar lá, para botar no altar, porque não ia ter mais animal suficiente. Se todo mundo tivesse que entregar por conta do pecado, porque nós somos caídos. Nada é suficiente para a gente que seja subterfúgio que não for Jesus. Só Jesus é suficiente. Então a gente precisa dar glória em relação a isso. E aí, avançando aqui, ó, o número 4 aparece na porta. Eu preciso que você grave isso daqui. Deixa eu ver aqui uma pessoa. Ô, Henry, abre para a gente, por favor, 1 Timóteo 2,4. Vamos lá, o número 4 aparece na porta, tanto na quantidade de colunas, como dos diferentes materiais do véu e suas cores. Quando a gente fala sobre o número 4, gente, e aí, Cláudia, toda vez que eu ler 4 na Bíblia é isso? Não, são aquilo que o Marlon até comentou na última aula, né? E é importante a gente lembrar, nem toda analogia tem a ver com outra analogia, isso vai depender do contexto histórico, daquilo que a Bíblia está falando. Então, a gente tem que ter isso muito claro para não gerar confusão e a gente abrir até um caminho de heresia. Mas o que a gente precisa entender? Que o número 4 fala de universalidade. O que é isso? É algo oferecido para todo mundo. Gente, o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. É claro que o nosso Deus, como um Deus santo, ele vai fazer clara acepção de situações, de decisões. Não tem como a gente achar que Deus está aceitando tudo, porque não é uma realidade. Mas Deus está falando através do número 4 em várias simbologias, que ele oferece tudo isso que nós já vivemos para todo mundo. Lê para a gente aí, Henry, 1 Timóteo 2,4, por favor. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Gente, ô Marlon, você crê que todo mundo, Deus quer que todo mundo seja salvo? Creio. Eu creio. Por quê? Porque ah, ele nos fez, e essa relação que teve com Cristo, eu creio que todos nós, ele quer que todos nós sejam salvos, porque ele quer comunhão com todos nós, né? Ele nos fez para a gente ter comunhão com ele. Então, ele não quer que ninguém fique fora dessa comunhão. E é nisso que eu creio, que ele tem nos chamado. Toda vez que a gente ouve essa voz, você já é escolhido, porque você já ouviu esse chamado, né? Não tem essa que eu não ouço ou eu não sou escolhido. A partir do momento que pintou esse sussurro aí, você já está sendo escolhido, você já foi escolhido e você já ouve a voz dele. Amém. E você, João Paulo, você acredita que todos nós... Com certeza eu creio nisso também. Eu acho que ele não fez ninguém para se perder, só que é aquela questão do livre-arbítrio, né? Ele deu a salvação Sim, para a gente, mas tem aqueles que preferem, né, não seguir e não crer na palavra e não seguir Jesus. Então eu acredito que sim, a salvação é para todos, sim. amém. Nara, o que que você acha, Nara? Não sei se a Nara pode falar, que ela está escrevendo no chat. Vamos então avançar, gente. O que acontece? Nós entendemos, até num texto que o próprio Henry leu aqui para gente, que Deus não faz acepção. Ele quer que todos sejam salvos. E o nosso irmão João Paulo falou algo interessante aqui. Nós temos o livre-arbítrio. Deus poderia, e nós falamos isso na primeira aula, quando nós falamos sobre o jardim, que Deus poderia não ter colocado a árvore no meio do jardim.
E todos nós seríamos ali, ó, estaríamos hoje tranquilos. Mas o caráter de Deus não aceita isso, né? Alguém que só está por falta de opção. Isso é muito ruim, gente. Quando a gente olha, quando você vai olhar uma pessoa que ela não tem prazer no seu trabalho, que ela não tem prazer no seu casamento, que ela não tem prazer em nada, e ela só está por falta de opção, isso é muito triste. E o próprio Deus, o caráter dele não permite que isso aconteça. Então, nós só entendemos o quê? Que Deus quer que todos sejam salvos, que Deus não faz acepção, mas que nós, seres humanos, podemos escolher. E aí, caminhando aqui, eu vou só pedindo na ordem, quem não puder depois, vocês vão abrindo aí para me ajudar. Marlon, abre para gente Apocalipse 28, 20, versículo 8. Henry, 1 Crônicas 9, 24. João Paulo, Jeremias 49, 36. Simone, Ezequiel 37, 9. Deixa eu ver quem está depois da Simone. Mari, Marcos 13, 27, se você puder abrir. Alessandra, que voltou, graças a Deus, Apocalipse 7, 1. João Luiz, não sei se você pode abrir, Apocalipse 4, do 6 ao 8. É que eu estou botando aqui na ordem. Conta comigo, viu? Eduardo, tá, Eduardo, Apocalipse 6, do 2 ao 8. Eu não estou aparecendo porque eu estou deitado, estou impossibilitado de ficar sentado, tá? Aí para não ficar feio, tá deitado? Mas Não, vamos sem lá. problemas. Vamos lá, então. Aí, olha só, gente. A gente está falando sobre os 4 números da Bíblia. Lembra disso, tá? Então, desses 4 números, nós vamos falar dos 4 cantos da Terra. Lembra que quando a gente fala de 4, é sobre universalidade, sobre Deus querer que todos sejam salvos, sobre entender que por ser universal é para todo mundo, não há acepção, não é um povo sim, o outro não. Então, nós vamos ler esses textos que validam. Um exemplo, os 4 cantos da terra. Lê para a gente Apocalipse 28. Vamos lá. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Nós falamos aí nesse texto sobre os 4 cantos da terra. Agora, nós vamos seguir para alguns textos que falam sobre os 4 ventos. 1 Crônicas 9, 24. Só um. Deixa eu pegar aqui. Sem problemas. Então, vai lendo É. aí, João Paulo, Jeremias 49, 36. Tá fechado o microfone, João. Peraí, vou voltar aqui. Farei com que os 4 ventos que vêm dos 4 cantos do céu soprem contra Elão, e eu os dispersarei aos 4 ventos, e não haverá nenhuma nação para onde os exilados de Elão não forem. Entende, gente, quando ele está falando aqui sobre os exilados de Elão, os 4 cantos é para todos os lados. Quando ele está falando ali sobre esse texto, ele está dizendo o quê? Quando ele vai soprar para os 4 cantos, vai alcançar todo mundo. Lê aí 1 Crônicas 9, 24 aí. Os porteiros estavam aos 4 lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Ezequiel 37, 9. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor. Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Amém. Olha, o vale de ossos secos, Ezequiel 37. O que ele diz? Vem dos 4 cantos e sopra. Para que o quê? Para que tenha vida. Então, é o próprio Deus nos mostrando esse número 4 da universalidade, de que os ventos vêm. Deus não precisaria disso, mas ele está mostrando que em todos os lugares, de todos os lugares, vão obedecer aquilo que o próprio Deus vai falar. Vamos agora a Marcos 13, 27. Allora. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos. Beatriz. Dos confins da terra até os confins do céu. Amém, ó, dos confins da terra até os confins do céu, dos 4 ventos. Apocalipse 7, 1.
Ninguém? Eu leio. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Amém. Agora nós vamos falar sobre os 4 seres viventes. Aí eu quero que vocês prestem atenção nesses versículos, porque nós vamos tratar sobre os 4 seres viventes daqui a pouco, para fazer sentido. Apocalipse 4, do 6 ao 8. Eu acho que é o João Luiz, né? Vou ler. Ok. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo, semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não têm descanso, nem de dia nem de noite, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém, graças a Deus. Então, nós falamos sobre os 4 seres viventes. Eu não vou explicar, porque nós vamos falar sobre eles aqui nos próximos slides, e aí vocês vão entender. Agora, sobre os 4 cavaleiros. Lê pra gente, Eduardo, Apocalipse 6, do 2 ao 8. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por dinheiro, por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha um nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. Amém. Gente, olha só. Então, nós vimos aqui os 4 cantos da terra, os 4 ventos, os 4 seres viventes e os 4 cavaleiros. Como a gente vai falar sobre os 4 seres viventes e cavaleiros mais para frente, eu não vou precisar falar, o restante a gente já conversou aqui. Então, só para vocês entenderem, a gente está falando sobre essa questão da simbologia do 4. E aí, vocês lembram que nós mencionamos, né, nos materiais, até anteriores que eu compartilhei, que 4 cores diferentes são mencionadas no materiais que comporiam os reposteiros, o véu, né, que pendia a porta. E aí são as 4 cores. Olha só as cores: azul, púrpura, carmesim e branco. O azul, que são as coisas celestiais, isso é fácil, né, de ser respondida e resolvida na nossa cabeça. Agora, a púrpura ou escarlate fala de realeza. Eu queria que nós lêssemos alguns textos até para colaborar com essa verdade. Eu vou pedir aqui. Quem for abrindo, só me avisa que vai abrir, por favor. Juízes 8:26, Esté 8:15, Daniel 5:7 e Mateus 27:28. Quem puder ler para a gente Juízes 8:26, Eu tô aqui com os juízes abertos aqui, só um momento. pode ler então. Aham. 8, 8:26. 8:26, juízes 8, Isso. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites.
os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Sim. Gente, tá vendo que ele falou ali, né, sobre a cor púrpura ou escarlate, tá? Pode ser uma ou outra, dependendo da versão. Fala sobre vestimentas da realeza. Ele tá falando ali do rei, dos pendentes que estavam pendurados. Lê pra gente aí alguém, Esther 8:15. Quem vai ler? Eu leio. Ok. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. A cidadela de Suzã exultava de alegria. Amém. Então, estamos vendo aí que continua falando sobre a realeza, essas cores. Daniel 5:7. Quem vai ler? Alguém? Eu leio. Ok. O rei ordenou em voz alta que introduzissem os encantadores, os caldeus e festeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia. Ah, cadê o 8? Qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Amém. E aí, olha só o que diz Mateus. Alguém abriu aí Mateus 27:28? Eu. Eu abri aqui as duas. Então, pode ler, então. Pode ler, Ah, João. Lê. Ah, é. então vamos lá. E E despindo-o, cobriram despindo. com uma capa. Vá, Lê vá, aí, vá. Alessandra, calma. Aproveita aí então, João, abre pra gente Apocalipse 19:8. É que a minha internet ela tá horrível hoje, então ela demora até para vir o que vocês estão falando, tá? Então, e despindo, cobriram com uma capa escarlate. Então, tá vendo? Isso daí, esse episódio, é quando fala de Jesus, que eles estavam zombando, né? Do próprio Jesus e colocaram nele uma capa de escarlate ou de púrpura. Gente, até zombando, eles estão reconhecendo a realeza de Deus, de Jesus. Então, é isso que a gente precisa entender, que nada acontece por um acaso. Por mais que eles quiseram, naquele momento, zoar, fazer uma chacota com o nome de Deus, eles estavam reconhecendo de forma inconsciente a realeza do próprio Deus. Aí vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco sobre carmesim, que é a figura do sangue vertido, né? A humanidade, sofrimento. E olha o que diz 1 João 4, do 2 ao 3. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa Jesus Cristo vem em carne e procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. E aí nós vamos finalizar aqui das 4 cores, o branco, que é o linho, né? Que nós já falamos, que fala da justiça, da pureza. Lê pra gente aí Apocalipse 19:8. Eu não sei se o Luiz, se o João abriu, quem é que eu tinha João pedido? Paulo, pode ser o João Paulo? Pode. 19:8. Foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Amém. Então, nós vimos que, como fala. Então, vocês conseguiram entender, gente, que nós falamos acima dos 4 cantos da terra, dos 4 ventos. Agora nós falamos das 4 cores. E essas cores todas, elas foram mencionadas no tabernáculo. Nós já falamos isso de forma resumida nas aulas anteriores. Vamos continuar falando, até que para vocês entendam. Ah, quando ali tem o escarlate, ok, tá lembrando da realeza. Quando ali tem o carmesim, é o sangue, né? Sobre a humanidade e o sofrimento. Quando ali tem o branco, é a justiça, é o linho. Ah, legal. Então, a gente precisa entender isso para ficar até mais claro o nosso entendimento. E aí, nós vamos aqui também sobre os 4 evangelhos. Que a nossa Bíblia não tem 4 evangelhos? É importante a gente lembrar isso. Porque esses 4 evangelhos, gente, têm enfoques diferentes. Nós podemos até ver que a maioria das passagens, elas estão nos 4 evangelhos. Mas
cada um está olhando com a sua visão diferenciada. E se a gente for olhar, é o seguinte: os quatro enfoques. Mateus, ele fala da realeza de Jesus. Marcos, ele fala do serviço de Jesus. Lucas, ele fala da própria humanidade de Jesus. Lembra que ele está ali enviando a carta para o seu amigo e querendo dizer que Jesus ele é homem e também é Deus. E João falando da divindade de Jesus ali chorando enquanto escreve, né, que ele era emotivo. Então, cada um falando sobre a sua ótica. Então a gente precisa entender que nada na Bíblia, gente, é aleatório. Será que não poderia ter 10 evangelhos, 15 evangelhos? Um monte de gente teve na época de Jesus, mas tinha quatro, porque o próprio Cristo, ele quer nos remeter, enquanto descortina de nós o conhecimento, que a gente possa aprender e aplicar de forma clara. Então, olha só, os quatro evangelhos. Quando nós falamos sobre os quatro seres viventes, lembra que nós lemos sobre os quatro seres viventes, que eu pedi que vocês prestassem atenção mais que especial, eu vou só reler aqui o versículo 7 que diz: o primeiro ser parecia um leão, o segundo um boi, o terceiro um rosto de um homem e o quarto uma águia quando em voo. No Evangelho de Mateus, ele parece então com um leão, que a cor é púrpura. No Evangelho de Marcos, um novilho, né, um boi, que é a cor carmesim. No Evangelho de Lucas, o homem, a cor branca, e no Evangelho de João, a águia voando, a cor azul. Por que nós precisamos proclamar essas quatro características da revelação de Cristo? Não podemos falar de Cristo sem apresentar a visão completa. Por quê, gente? Essa visão completa vai trazer para nós e para o mundo o perfeito equilíbrio entre divindade e humanidade, igual quando a gente fala ali do Evangelho de Lucas, que ele está apresentando quem é Jesus, tanto o homem quanto Deus, e também da realeza e humildade. Por mais que Jesus aqui na Terra fosse 100% homem e 100% Deus, ele era rei, mas ele se tornou alguém humilde para que pudesse alcançar. Então, nós precisamos entender que essa é a nossa responsabilidade, é proclamar toda a verdade do Evangelho. Qual é o problema que nós temos enfrentado nos tempos atuais? As pessoas elas só querem apresentar parte do Evangelho. Claro que eu não estou falando aqui, gente, de forma teórica, né? Ai, vamos apresentar o que é o carmesim, o que é o linho. Não, não é isso que muda o ser humano. Nós estamos aqui em um outro patamar de aprofundamento. Aí vale a pena a gente aprender. Agora, eu estou falando que na prática de vida, nós precisamos mostrar, ter embasamento para defender a nossa fé, entendendo o quê? De forma equilibrada. O que é divindade, o que é a humanidade de Jesus, por quê? O que é realeza, por que ele se fez humilde para poder estar aqui na Terra, para que a gente possa vender um Deus coerente. Porque se a gente só vender um evangelho que nos apraz, que nos agrada, nós estamos fadados ao fracasso, porque a nossa humanidade, a nossa carnalidade, ela não quer as coisas que são de Deus. Então a gente precisa realmente entender aquilo que nós estamos vendendo sobre Deus. E aí, vamos falar agora sobre os detalhes da porta. Entendendo essa questão do quatro, da universalidade, de que Deus não faz acepção de pessoas, que Jesus é a porta, tudo isso nós já falamos até aqui. Agora nós vamos falar sobre detalhes da porta. Eu vou pedir três pessoas, uma para abrir Gênesis 3:24, outra para abrir Ezequiel 43, do 1 ao 5, e outra para abrir Malaquias 4:2. Quem pode abrir Gênesis 3:24? Só fala eu aí para. Pode ser eu, Ali. Pode ler para a gente, por favor. Amém, vamos lá. Tô tentando. Tá bom, é Vamos lá. Gênesis 3:24. Tá. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ezequiel 43, do 1 ao 5. Quem pode? Pode ser eu. Pode ler. Ezequiel 43, do 1 ao 5. Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste. Eu vi a glória do Deus de Israel que vinha do lado leste. Sua voz era como um rugido de águas avançando, e a terra estava refulgente com a sua glória. A visão que tive era como que eu tinha tido quando ele veio destruir a cidade, e como
as que tinham tido junto ao rio Quebar. E eu me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me de pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Graças a Deus. Malaquias 4:2. Quem pode? Então, vou ler aqui. Mas para Posso ler? vocês, pode ler, pode ler. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura nas suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros bem alimentados. Graças a Deus. Gente, então olha só que maravilhosa essa verdade sobre a porta que nós precisamos gravar. Que até a posição da porta, o próprio Deus, ele se organizou para isso, ó, porque sempre para o pôr do sol, sempre a porta é para o pôr do sol, pois nós teremos a visão do sol da justiça. Nós precisamos entender que a porta está sempre associada à obra de Jesus e à sua justificação por nós. Não tem como nós entrarmos na habitação de Deus sem a sua justificação. Então, quando ele está dizendo que o lado do Oriente, o leste, a porta está virada para lá, ele está nos passando uma mensagem muito clara. E que mensagem é essa? Que nós podemos ver e contemplar o sol da justiça. Ah, por quê, Cláudia? Porque eu mereço? Ah, Cláudia, por quê? Porque eu sou bonzinho? Ah, por quê? Não. Porque você foi justificado pelo sangue de Jesus. Lembra que nós falamos que no passado os umbrais da porta tinham que ter sangue e agora não tem que ter mais? É por isso, é porque o próprio Jesus se justificou por nós, é o próprio Jesus foi lá e pagou o nosso acesso. Então, quando nós entramos e olhamos para o sol da justiça, nós podemos ver: uau, não sou eu que faço, uau, não é sobre mim, é sobre aquilo que o próprio Jesus já fez ao meu respeito. Então, irmãos, nós precisamos glorificar em relação a essa verdade. Nós precisamos viver, eu uso muito essa frase, porque eu acredito nessa frase, que é viver à altura da verdade que está sendo descortinada. Porque, assim, se nós temos uma vantagem e mesmo assim é uma desvantagem, é isso aqui. É estarmos sentados para aprender. Isso é uma vantagem maravilhosa e competitiva. Mas também é uma desvantagem, porque agora nós nos tornamos indesculpáveis. No momento que eu entendo quem é Deus e aprendo sobre o seu caráter e aprendo sobre o sol da justiça que me justificou, e quando eu aprendo que na habitação de Deus eu só entro porque ele pagou o preço, eu consigo entender: uau, não é sobre mim, é sobre ele. E agora eu sou indesculpável porque eu aprendi essa verdade. E aí, vamos lá, vou pedir duas pessoas para abrir, 1 Timóteo 2:4 e 2 Pedro 10:11. Quem pode abrir aí para a gente, por favor? Eu abro o Pedro, tá? Pode ler. 2 Pedro 1, do 10 ao 11. Depois alguém abre 1 Timóteo 2:4. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 1 Timóteo 2:4. Alguém abriu? Eu leio aqui. Pode ler. 1 Timóteo 2:4, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Graças a Deus. Gente, olha só, a porta, quando a gente vê lá, ela era bem espaçosa. Presta atenção nisso para você não cometer heresia. Ela era ampla, tinha 20 côvados. Então, era aproximadamente 9 a 10 metros. E o que que ela mostra? O desejo de Deus que todos se salvem. Mas nós temos aqui também uma ressalva, né? Lembra que Mateus 7:13, ele vai falar sobre a porta estreita, ele vai falar, deixa eu ler aqui, Mateus 7:13, olha só o que ele diz. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e ampla o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram pela porta. A diferença entre a porta
E é a porta que nós falamos do tabernáculo, que era uma porta bem larga, de 20 côvados. E essa porta estreita de Mateus 4:13 é que a porta larga, ela fala do coração amoroso de Deus. Que coração é esse, Cláudia? Que oferece salvação para todos. Enquanto a porta estreita, ela fala da nossa dificuldade de assumir um alto nível de compromisso. Então, o que que a gente precisa de fato entender, gente? Uma aplicação assim pessoal para a nossa vida para a gente finalizar. Que à medida que nós vamos entrando no tabernáculo, cabe a nós agora passarmos pela cerca, entrarmos pela porta e irmos para o átrio, nos aperfeiçoando com a ajuda do Espírito Santo. Por quê? O caminho do homem requer uma progressão. E tudo isso começa com a obra da salvação. Então, o que acontece? Nós precisamos entender de forma muito clara que Deus, nós falamos desde o início dessa aula, não faz acepção, que Deus quer que todos sejam salvos, que Deus espera que o nosso coração esteja de forma caminhando até Ele, mas que sem a ajuda dele, sem o acesso dele a nós, nós não iríamos até Deus, porque a nossa humanidade é caída. Então, o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós, morreu por nós, nos justificou, nos deu o sol da justiça e nos fez estar nesse lugar de liberdade, de entrar com ousadia na sua presença. Mas o que que nós precisamos entender, irmãos? Que a porta ela é estreita em que sentido? Que quanto mais o meu conhecimento é descortinado, agora eu sou indesculpável. Agora eu não posso mais errar em coisas tão simples como no passado. Sabe aquilo? Nós temos um problema como cristãos. Sabe qual é? Que a gente olha e fala assim: ah, não, não faz sentido isso para mim, não. O que, Cláudio? Não faz sentido. Eu atendo pessoas que às vezes falam isso para mim. A minha irmã, ela não é crente, ela faz isso, ela faz aquilo e as coisas para ela dão certo. Mas se eu fizesse um deslize, para mim não dá certo. E eu falo, mas você entende que há um descortinar da presença e da palavra de Deus e que para você agora coisas que para ela que não conhece são aceitáveis, para você não é? Assim precisa ser a nossa vida, a gente entender que às vezes a nossa régua de medida não pode ser a vida do outro, a nossa régua de medida é a nossa vida com Deus, é aquilo que eu conheço sobre Deus. E quando eu conheço sobre Deus, eu serei cobrado à altura disso. E aí vai estreitando para mim o caminho, por quê? Deus quer nos lixar para nos aperfeiçoar e nos fazer ser mais parecidos com Ele. Graças a Deus por isso, porque só quem ama poderia nos dar a oportunidade de estar mais próximo dele. Gente, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Por mais que Cristo nos ame, se nós vivermos uma vida relaxada de pecado, nós não conseguiremos acessar a presença de Deus. Então, resumindo essa questão da porta, nós falamos sobre um briefing geral na primeira aula, nós falamos sobre a cerca na segunda aula, agora nós falamos sobre a porta. Eu queria entender se alguém tem alguma dúvida que a gente possa esclarecer ou levantar para estar trazendo na próxima aula, para que a gente semana que vem possa entrar de forma poderosíssima no primeiro móvel, que é o altar do sacrifício, que é onde a tampa da chaleira começa a voar, é muito poder. E aí eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, senão Eu nós tenho vamos uma estar. pergunta. Sim, É, Cláudia, isso? isso, Quer dizer, não é dúvida, é porque lá, quando estudamos sobre a cerca, certo? Foi se certo. falado que a prata significa redenção, o bronze, juízo, o linho, justiça. O ouro tem algum significado? Nós vamos avançar. Tem sim, mas Ah, você tá. Nós vamos avançar querendo ainda. antecipar as Não coisas, chegamos lá desculpa. ainda, mas tem sim. Mas nós vamos avançar nisso ao longo das aulas. E aí você vai entender de forma muito clara. Até porque quando a gente vai chegar no Santo dos Santos, na Arca da Aliança, que nós falarmos sobre ela, a gente vai falar um pouquinho sobre o ouro. Ah, ok, então. Tá, Tá obrigado. bom? Nada, eu que agradeço. Mais alguém? Então nós vamos orar para finalizar. Marlon, você quer falar alguma coisa? Eu só queria falar para vocês aproveitarem esse tempo que vocês têm durante uma semana e realmente visitar o que a gente tem passado aqui, tanto para você ouvir novamente a aula e você pegar esse PDF e ir buscar mais. Por quê? Porque aqui tem uma base, né? E quando você for para a palavra, ela vai se desmanchar. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente vai para o tabernáculo, muita coisa começa a desvendar aqui. Quando a gente está falando da porta, e Jesus fala
que é a porta, lembra que quando ele começa a falar que ele é a porta, se você for em João capítulo 6, é quando os fariseus começam a falar: epa, aonde você está querendo ir? Quando ele começa a falar que ele é o tabernáculo aqui na terra, entendeu? Que tudo tem que passar por ele, as coisas começam a mudar, entende? Então, muitas coisas é deslumbrado a partir daqui. Em simbologia, a questão dos números, né, que você está vendo aqui sobre o número 4, o que ele representa. Quando a gente vê essa parte do linho, quando a gente estava lá na cerca, né? Talvez a gente vai voltar a falar mais disso ainda, da madeira de acácia, mais lá para frente, mas vocês vão entender que, tipo, por que esse linho representa a justiça, né? Se você vê, tipo, lá, esse revestimento dessa estaca que está ali, né? Ela é revestida por todo esse linho fino. E se a gente vê que essa madeira é você, quando Deus olha, ele olha para esse linho fino, que é a justiça, que foi que Jesus fez, né? E aí a gente começa a entender que toda vez quando Deus está te olhando, né, ele não está olhando para os seus erros e nada mais, ele está olhando o que Jesus fez por você, né? Por mim, por todos nós. E isso Graças vai a Deus. desvendando. Então é bom que vocês vão para isso, para vocês meditarem sobre isso. E como isso vai ser revelação para todos vocês. É incrível isso aqui, tá? Amém. Amém. Então vamos orar para a gente estar finalizando. Eu vou estar orando para abençoar a semana de vocês. Pai, muito obrigada, Jesus, por essa manhã tão poderosa, para alguns de noite, tarde, mas que o Senhor seja conosco, Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Senhor, acalentando o nosso coração, abrindo o nosso intelecto para que todas as dúvidas, nós sabemos, Pai, que para o nosso intelecto, para a nossa carnalidade, as coisas do teu reino não são naturais, não são boas, não são entendíveis, mas que, Pai, nós entendemos que essa é a melhor parte, nós escolhemos a melhor parte, que é estar na tua presença. Então, Espírito Santo, seja conosco, abre os nossos olhos espirituais, nos ensina, Senhor, a estarmos no centro da tua vontade, nos faça, Senhor, sermos filhos, Senhor, e sermos ferramenta de fácil manuseio nas tuas mãos. Então, Pai, nós te pedimos a oportunidade, Senhor, de verdadeiramente vivermos tudo que o Senhor tem para nós. Nos ensina, Senhor, a não perdermos as oportunidades que o Senhor tem nos dado, a valorizar o tempo, Senhor, em volta da tua mesa, aprendendo da tua palavra. Senhor, nos desperta durante a semana para que possamos ter uma vida, Senhor, de oração, de jejum, de devoção da tua palavra, que nós possamos sentar, Senhor, e aprender um pouco mais sobre esse assunto, possamos contribuir e compartilhar uns com os outros em volta da sua mesa, entendendo que a melhor parte é o Senhor. Assim, Pai, eu abençoo a semana dos meus irmãos, a sua casa, tudo que carrega o nome dos meus irmãos sejam abençoados, que cada pessoa, Senhor, que tem as suas dificuldades, as suas, Senhor, debilidades, as suas, Senhor, demandas, Senhor, agora para essa semana e desafios, o Senhor vá na frente, guiando, trazendo estratégia e que o Senhor seja conosco. Assim, Pai, eu oro, Jesus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, tá, gente? Graças a Deus. Até sábado. Amém.